Beraldo Batista da Costa, profesor investigador de la Universidad de Brasilia. Me permitiré leer algo de su reseña. El doctor Everaldo es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, con postdoctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y la USP. El doctor Batista da Costa es profesor titular en el Departamento de Geografía de la Universidad de Brasilia. Ha dirigido investigaciones sobre urbanización, patrimonialización y de colonialidad en América Latina, con énfasis en mercados populares y comercio urbano. En el coloquio aportará una mirada académica comparada sobre los mercados en Brasil y México, enfocándose en juventudes, cultura alimentaria y dinámicas territoriales. Vamos a dar inicio con esta conferencia. Están mis compañeros de staff realizando las conexiones necesarias. Vamos a solicitar al doctor Everaldo, por favor, encienda su cámara y su micrófono. Procederemos también a grabar la sesión para que queden las memorias de todo este coloquio. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? A ver, ahora sí puedo hablar. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Pregunto si puede empezar. No sé si me escuchan bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer mucho por esa cordial invitación para este importante evento internacional. Eh, Les comento que esta investigación yo la empecé el 2022 y trata dentro de un macro proyecto denominado Utopismos Patrimoniales por América Latina, Resistências à Colonialidade del Poder. La seguinte, por favor. Los las invito a acompanhar as fotografias e a legenda também das fotografias. La seguinte, sim. Nada mais que comentar um pouco deste projeto que coordino desde o grupo de investigação sobre cidades e patrimonialização em América Latina e o Caribe, desde a Universidade de Brasília. E na etapa atual deste projeto, colaboram colegas da UNAM, México, da Pontifícia Universidade Católica de Chile, da Universidade de Colômbia, Universidade del Valle também, Colômbia, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Pará, da Amazônia. São colegas que han colaborado bastante nessa investigação que trata sobre circuitos da economia urbana e patrimônio territorial
a partir de mercados y ferias en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Bueno, voy a ser muy sintético, no quiero tardar en la explicación de la teoría y de la metodología que involucra esta investigación, pero quiero comentarles que son desde 2015, hace 10 años, estoy desarrollando una teoría sobre los utopismos patrimoniales para América Latina, con la propuesta del concepto de patrimonio territorial, con guión, patrimonio territorial decolonial. Es una propuesta que hace un giro en relación a la lectura del patrimonio territorial que se desarrolla desde la Europa. Es un enfoque en que este patrimonio territorial no coincide con el patrimonio cultural. Más bien, la propuesta del patrimonio territorial en territorios de excepción, como defino, corresponde a comprender los elementos, las variables, los saberes, los objetos, los entes que conformam elementos de esperança para a população subalternizada, empobrecida em nosso continente a lo largo de los ciclos. Então, é de hecho uma proposta teórica que, mais que denunciar ou criticar as contradições, e sim lo hace, pero sobretudo estamos preocupados em compreender a força que a gente em geral, a população afrodescendente, indígena, tiene a partir, o construiu a partir de los, o ao largo de los ciclos, a partir de sus saberes para seguir vivendo em nosso continente. Ou seja, o patrimônio territorial é símbolo, é signo de força, de potência situada, que favorece políticas de sítio a partir de las localidades onde vivem essas populações. A seguinte, por favor. Nada mais que um esquema que desenha essa estrutura conceptual. Temos no centro lo que entendo como um condicionamento moderno, barroco do território, simultaneamente a uma decolonialidade originária que juntos produzem esse território de excepção, tanto um conceito e um hecho, não? Então, o núcleo central metodológico dessa investigação corresponde a uma relação dialéctica entre a biografia de los sujetos e a história do território. E os mercados entram aí, ou seja, empiricamente e concretamente, estou revisando esta teoria a partir das experiências nos mercados de América Latina. A seguinte, por favor. Outra vez, uma síntese dessa teoria, pero aqui quero comentar a noção de sujeito em situação espacial duradeira. E quando já adelanto, quando pensamos nos mercados em Latinoamérica, os mercados e as feiras, não somente em México, sino em toda a Latinoamérica, favorecem a vida, a produção ou a geração de esperança por parte da população materialmente empobrecida em nosso continente. São sujeitos em situação espacial duradeira que buscam, por meio de seu patrimônio territorial, seguir vivendo. E eu digo sempre, comento sempre, que compreendo os mercados em tanto santuários do patrimônio territorial, em que essa gente se beneficia muito em todo o nosso continente a partir dos mercados. A seguinte, por favor. E é importante já comentar que a percepção que tenho, também a seguinte, por favor, a percepção que tenho destes mercados em nosso continente é que confrontam de maneira muito situada e muito bem estabelecida a lógica de um comércio globalizado. Ou seja, os mercados são resistências sumamente importantes em diferentes sectores das metrópoles ou das médias ou pequenas cidades em nosso continente. Ou seja, esses mercados de forma contenido castelhanas são fundamentais para a vida da gente, os mercados e as feiras. Ou em caso de México, os tianguis, não? Então, apresenta uma problemática central, em que a modernização territorial surge da conquista por meio de imposições e articulação de próteses técnicas espaciais em el mundo colonial,
Y comprendo esa modernización en tanto una noción que antecede la perspectiva, anticipa la perspectiva de la industrialización. O sea, la modernización del territorio corresponde a imposición de técnicas, objetos técnicos sobre el territorio. Y los mercados, en la forma contenido que los tenemos hoy en nuestro continente, en México y diferentes países, son expresiones concretas dessa imposição de objetos técnicos em nossos territórios que favoreceram de alguma maneira a sobrevida das pessoas, das populações em nosso continente. Então, essa investigação dialectiza a história do território em América Latina, onde usos territoriais partem de um projeto colonial ocidental, em qual os mercados e espaços públicos tiveram e seguem tendo uma função fundamental. La seguinte, por favor. Eu vou defender uma tese. Essas informações, essas ideias estão todas em alguns artigos publicados e disponibilizados ao final dessa apresentação para todos e todas. E a tese é de que, simultaneamente a los apagamentos da vivência territorial e organização socioeconômica dos pueblos originários, uma das heridas do colonialismo em Latinoamérica, os mercados se converteram em nódulos reestruturantes e redefinidores da vida de relações populares aún vigentes em las áreas antiguas das metrópoles, e não somente las metrópoles, por uma interculturalidade originária popular indígena e afrodescendente que ha traspassado um largo processo de modernização territorial. Ou seja, em la lógica de la modernização del território, os mercados atravessam os ciclos e seguem vigentes como núcleos fundamentais para atender a população em geral. Então, os mercados são, como he dicho antes, los compreendo como santuários deste patrimônio territorial, ou seja, objetos fundamentais para esse sujeito situado que se conecta com o território, que se conecta com a história do território. Isso se dá, para mim, como um sacramento vital. Uns mercados mais, outros menos. Ou seja, a investigação pronto vai chegar à perspectiva empírica, compreendo que é necessário estar muito atentos em relação à óptica, à forma como esse comércio se estabelece ao interior desses mercados e como favorecem que as pessoas que, de hecho, necessitam de los mercados para sobreviver, sigam trabalhando e usando esses mercados. La seguinte, por favor. Las invito a seguir vendo as fotografias, suas legendas. La seguinte. Sim. O objetivo, não, a anterior, por favor. Então, tenho dois objetivos. O primeiro é recuperar esse conceito que propongo de patrimônio territorial, que é decolonial e existencial, para revisar o mesmo conceito segundo as permanências populares indígenas e afrodescendentes em mercados tradicionais em Latinoamérica. Ou seja, de hecho, a investigação cartográfica ensina señala lo que queda en esos mercados de una cultura ancestral, popular de nuestros países, favorecendo compreender como estamos confrontando la lógica de un comercio globalizado. E estamos perdendo muitos mercados, né? Muitos mercados tradicionais estão cambiando sua forma de contenido em uma perspectiva muito acelerada e muitos desses sujeitos situados não logram seguir comerciando ao interior desses mercados, justos pelos câmbios muito frenéticos, muito rápidos, muito velozes, não? La seguinte, por favor. Ao mesmo tempo, quero compreender como esses objetos técnicos, e sim, compreendo um mercado urbano como um objeto técnico que vai dialectizar campo-cidade ou rural-urbano, e compreender como círculos espaciais de produção se estabelecem a partir do mercado, como que um mercado como o mercado Jamaica, ou o mercado San Juan de Dios em Guadalajara, o mercado Jamaica em Ciudad de México, ou a Feira Central de Ceilândia aqui em Brasília, conectam por meio de um produto escalas que são locais, regionais, nacionais e internacionais. Vou comentar um pouco disso depois. La seguinte, ou seja, há duas escalas muito claras na investigação. Uma
trata del interior del mercado y las formas que se establecen los comercios, las formas de habitar el mercado, de vivir el mercado. O sea, los vínculos vitales que se establecen a partir de los mercados, que son fantásticos y fundamentales para una población históricamente negligenciadas por las políticas públicas. Entonces, los mercados tienen esa función, ese papel crucial. Debemos luchar para el mantenimiento de esas formas tradicionales de establecer comercio al interior de los mercados, con mucha atención para seguir favoreciendo uma perspectiva que não seja eminentemente ou gourmetizada, que tende a excluir parte da população que necessita desses mercados para seguir vivendo. Então, vocês vão começar a apresentar 5 ou 6 resultados da investigação de maneira bastante objetiva, para que tenhamos material para falar um pouco depois. Mi charla é curta, justamente para que tenhamos tempo para perguntas e conversar em seguida. Essa investigação, o primeiro resultado desse projeto, publicado em Venezuela 2023, em colaboração com a doutora Elia Alvarado Siso, da UNAM, do Instituto de Geografia da UNAM, Ciudad de México. Trabalhamos mercados e tianguis, usos do território e patrimônio territorial em México, especialmente Ciudad de México. La seguinte, por favor. La seguinte. Sim, aí. Este mapa é um mapa síntese da investigação. Se observando este mapa, trabalhamos 8 mercados em Ciudad de México, 5 em la zona centro e 3 em eje centro-sul de la metrópolis. E é algo bastante fascinante pensar uma das cidades mais grandes do planeta que mantém cerca de 1.500 tianguis aí cartografiados. São las circunferências moradas, não? São cerca de 1.500 tianguis que ocorrem semanalmente em Ciudad de México. Temos las circunferências verdes e lilás que corresponde a mercados, uns produzidos ou construídos hasta a década de 50 do século passado, são os mais cêntricos, que são as circunferências verdes, e as circunferências moradas mais grandes, de maneira difusa, que parte da zona centro para a zona suburbana de Ciudad de México corresponde a mercados edificados a partir da década de 50 e 60 em Ciudad de México. Ou seja, esse mapa representa o mundo de mercados em uma das cidades mais grandes do mundo. Comentamos nessa investigação que se tratou, em caso de Ciudad de México, de uma epopeia edificante de mercados, sobretudo hasta a década de 70, quando se empeça outra política pública em Ciudad de México, que foi a implantação do metro nessa metrópole. Ou seja, durante cerca de 40, 50 anos, Ciudad de México invertiu profundamente ou massivamente na construção de mercados, e é algo bastante fascinante o caso de Ciudad de México, porque estes mercados seguem, ou parte deles, analisamos verticalmente 8 mercados, não? E vou ensinar agora na seguinte fotografia. Isso, graças. Esta tabla é uma tabla que serve incluso a la gestão de mercados. Essa metodologia é uma metodologia que pode ser replicada em outros estudos, pero também por los agentes públicos para verificar as condições de permanência de los mercados públicos. Nesse caso, trabalhamos La Merced, el mercado Jamaica, 2 de abril, Abelardo Rodrigues, San Juan, Tlalpan, Coyoacán e Xochimilco. Esses 8 mercados foram analisados para compreender o patrimônio territorial que sigue, que perdura ao interior desses mercados. E que seriam esses patrimônios territoriais? Por exemplo, o próprio mercado tradicional mantenido em sua forma histórica, um patrimônio territorial. Los tianguis a la puerta, atravessando o mercado ou ao redor do mercado, outro patrimônio territorial com uma simbiose com o próprio mercado. Los altares ao interior desses mercados, los indígenas, ou a cultura indígena inerente à la vida mesma de los mercados, la memória espacial,
la comida ancestral, los vegetales nativos, el propio puesto, el local, como um patrimônio territorial, as fiestas, que são fundamentais à vida e à dinâmica de los mercados, e os olores, colores e sonidos, que são muito particulares em relação aos mercados de Latinoamérica e, sobretudo, de México. En la columna de la derecha, bueno, esa es la columna de la izquierda, del patrimonio territorial. La columna de la derecha tenemos variables de conexión territorial afectiva. Esses elementos foram encontrados em todos os mercados, os 8, e corresponde ao mantenimento do patrimônio territorial. Pero la línea, por ejemplo, la primera línea, donde tenemos a la izquierda mercado, a la derecha exotismo, não são coincidentes, ou seja, não significa que o exotismo se conecta a mercado, sino que o exotismo pode ser uma variável de conexão territorial efetiva para qualquer um destes patrimônios territoriais da coluna da esquerda. Ou seja, estão em uma mesma linha, pero se pode dizer que as variáveis de conexão territorial efetiva correspondem a todos os patrimônios territoriais da coluna da esquerda. E que significam os colores? Os colores são o patrimônio territorial não reconhecido, reconhecido e não ativado, reconhecido e ativado ou em peligro de perda ou negado. Observem os dois casos em especial que correspondem ao mercado Abelardo Rodrigues e ao mercado San Juan. O color rojo é predominante porque corresponde a um patrimônio territorial em peligro de perda ou negado, ou existe, pero está negado ao interior, não é reconhecido ao interior do mercado mesmo. El Abelardo Rodrigues, a investigação aclara que sua situação é crítica justamente por los cambios del uso del território alrededor del mercado por um processo de deterioro de la zona. Quando os antigos habitantes saem dessa zona onde está o próprio ubicado, Abelardo Rodrigues, e este câmbio de uso para um comércio específico está cambiando a perspectiva de uso do próprio mercado. Estão perdendo muitos clientes e a forma como se comercia ao interior do mercado Abelardo Rodrigues também ha sofrido cambios brutais. O caso do mercado San Juan passa por um processo de gourmetização bastante intenso, não? Então, vemos aí uma perspectiva de perda desse patrimônio territorial. Ou seja, ao passo que outros mercados, como o Jamaica, Xochimilco e incluso La Merced, por la diversidade de mercancias, de produtos e de circuitos espaciais produtivos que ativa o mercado La Merced, se tem aí uma perspectiva bastante interessante de mantenimento destes outros mercados. Agora, observem como a comida ancestral, em tanto um patrimônio territorial que está justo em meio desta tabla, toda a linha é roja, ou seja, em todos esses mercados, a comida ancestral está em peligro de perda ou negada ao interior destes mercados. Bueno, lo mismo pasa con vegetales nativos também em Abelardo Rodrigues e San Juan. Isso corresponde ao câmbio de usos, que podemos dizer, bueno, o câmbio de uso hace parte do movimento de la sociedade, as novas necessidades e demandas. Então, os mercados cambiam, claramente, os mercados cambiam. Pero devemos estar muito atentos à produção de políticas públicas comunitárias que favoreçam a permanência de gente que está trabalhando nesses mercados há gerações. Gente que, de hecho, necessitam de los mercados para seguir vivendo, seguir alimentando, ou comercializando, ou consumindo. Porque se cambiamos os usos do mercado para uma perspectiva gourmetizada, a gente que historicamente compra nos mercados deve buscar, então, supermercados, shopping centers e outras tendas cujo modelo de comercialização está na óptica de um comércio globalizado de produtos variados, pero não em uma óptica que os mercados tradicionais trabalham. La seguinte, por favor. O segundo resultado, verticalizamos em el mercado de Xochimilco, também em Ciudad de México. La seguinte. Foi muito interessante essa investigação. La seguinte, nada mais que uma ubicação do mercado. Sí, la seguinte. Assim. Esta tabla, e nesse mercado de Xochimilco, evaluamos os circuitos da economia urbana inerente ao mercado de Xochimilco.
Bueno, desde la geografía, Milton Santos propone un debate o una teoría de los circuitos de la economía urbana que corresponde al circuito superior y al circuito inferior de la economía urbana. Y los mercados tradicionales se ubican sobretudo en la ótica del circuito inferior de la economía urbana, donde la lógica del trabajo, el tipo de acumulación, las técnicas y tecnologías empleadas, la lógica territorial, el empleo y salario ao interior desses mercados têm uma distinção em relação ao circuito superior da economia urbana. Entanto, por exemplo, entanto, o circuito superior da economia urbana trabaja en una óptica de una acumulación de capital, podemos pensar los shopping centers, los bancos, las financieras, etc. El circuito inferior se mantiene para la supervivencia de la población y superar las desigualdades socioespaciales. Y creo profundamente que los mercados tradicionales en Latinoamérica debemos pensar políticas públicas que mantengan esses mercados em tanto possibilidade de supervivência da população que sofre por las desigualdades socioespaciales. Bueno, entonces, por ejemplo, en tanto el circuito superior, el empleo, el salario, el empleo es calificado, la cantidad de trabajadores es reducida, en el circuito inferior tenemos una cantidad de trabajadores de manera voluminosa. Bueno, normalmente los trabajadores tienen una otra perspectiva de formación e não necessariamente esses trabalhadores recebem salário de maneira fija e todos os direitos laborales atendidos. Ou seja, são questões para pensar incluso em los mercados e para que atendamos de maneira consistente, de maneira positiva, as necessidades dos trabalhadores em los mercados. La seguinte, por favor, ou os direitos laborales. Este mapa del mercado de Xochimilco, mira, es muy interesante porque cartografiamos el ambulantaje que está alrededor del mercado de Xochimilco en un día de sábado por la mañana. Y ubicamos cerca de 300 puntos de ambulantes alrededor del mercado que de manera simbiótica estão interaccionando em la venda de produtos a partir de las calles. E, sobretudo, a zona de produtores, autorizada por a própria administração do mercado, se ubica ao lado em las laterales, que são esses pontos verdes, em las dos laterales do mercado, que são dezenas de produtores que produzem as tinampas e levam seus produtos semanalmente ou diariamente hasta essa zona aledanha ao próprio mercado. Ou seja, é interessante observar como, porque o mercado, quando pensamos em mercado tradicional em Latinoamérica, não podemos verlo, mirá-lo como algo estático. Ou seja, há um círculo de cooperação, os circuitos de cooperação, como disse Milton Santos, e circuitos produtivos que se conectam a este mercado. E vou ensinar um exemplo de Colômbia em um rato. La seguinte, por favor. La seguinte. La seguinte, sim. O terceiro resultado, trabalhamos Coyoacán, um mercado em Colômbia, que é La Perseverancia, e o mercado de Coyoacán em Ciudad de México. São dois mercados, la seguinte, por favor. São dois mercados que passam por um processo de gourmetização turística, comercial turística, que em minha perspectiva é um problema porque se perde uma lógica que é uma lógica que atende a uma maioria de consumidores que não têm condição, às vezes, de comprar em tiendas ou praças comerciais, onde os produtos são mais encarecidos, e aí no mercado, quando cambia essa perspectiva para um mercado gourmetizado, se perde essa possibilidade de conexão com a população mais abrangente. A seguinte, por favor. Então, por exemplo, este mapa ubica exatamente em el centro do mercado de Coyoacán. E ao redor do mercado ubicamos 86 restaurantes e panaderias, mais de 60 cafeterias, restaurantes gourmetizados, 128 restaurantes gourmetizados, 25 bares, 15 hotéis, 15 estacionamentos. Ou seja, e aí para ler que significa e como esse mercado está orbitado, ou como um rosário de comércio ao seu redor, e usos do território que de alguma maneira se conecta com este mercado nessa zona turística.
Isso enseña a complexidade que é pensar um mercado e os usos territoriais, porque é pensar mais allá da planta, do próprio mercado, sino as conexões comerciais que se estabelecem por usos do território. La seguinte, por favor. Lo mismo para o mercado, la perseverancia em Bogotá, Colômbia. Ou seja, ubicamos aí diferentes tipos de usos do território. Por exemplo, aí temos uso habitacional, outros comércios, oficinas administrativas, 37 oficinas, não? E um predomínio de usos habitacionais nessa zona, pero também seguido de serviços e comércios turísticos. A seguinte. El mismo caso de Coyoacán. E aqui neste mapa temos exatamente a quantificação e análise qualitativa de lo que significa os usos do território ao redor do mercado para que podamos compreender e ler e saber que o mercado genera uma vida comercial em seu redor e simultaneamente é impactado por essa vida ao seu redor, desde o ambulantagem até o comércio formal que que se estabelece em seus setores vários aledaños. Isso tudo, ou seja, há uma interação comercial, há interesses, há políticas que se estabelecem a partir dessas conexões. Então, no caso de La Perseverancia em Bogotá, identificamos 20 restaurantes e panaderias, 36 cafeterias, 21 estacionamentos, bares, museus, hostales, hotéis, restaurantes gourmetizados. O que me impressionou muito, tanto no caso de Coyoacán quanto no caso de La Perseverancia em Bogotá, é a quantidade de restaurantes gourmetizados. Ou seja, são mais de 100 no caso de Coyoacán e 65 no caso de Bogotá. Ou seja, isso nos ensina que há uma tendência ao câmbio de los usos da terra que de alguma maneira está afetando os usos ao interior do próprio mercado. Ou seja, e quais são as decisões que tomamos frente a esses câmbios? Quais são as políticas que buscamos implementar para favorecer que uma maioria da gente siga consumindo em los mercados e que não se cambiem em mercados puramente turísticos? A seguinte, por favor. Porque em um contexto em que o mercado se cambia em uma dimensão puramente turística, estamos favorecendo especialmente os grupos hegemônicos que têm condição de manter puestos gourmetizados ao interior dos mercados ou também uma população de fora que vem para consumir em el mercado, em caso os turistas, e donde então passam a consumir a gente que historicamente dependia do mercado ou ia aos mercados para seu consumo. Agora vou tratar, eu creio que hablo mais 10 minutos máximo, para partir. La seguinte, não, regresse uma, por favor. Sim. Vou tratar de dois mercados. Um em Chile, que é o mercado central de Santiago, gourmetizado também, e o mercado de San Juan, também gourmetizado no centro de Ciudad de México. La seguinte. Também produzimos uma cartografia para compreender essa lógica de los usos, a seguinte. Pero o mais interessante é pensar, observar este mapa e, bueno, há um recorte mais pequeno à direita do mapa, que são as conexões que o mercado San Juan em Ciudad de México estabelece com o próprio México, com alguns produtos específicos. E esse mapa, ou seja, a perspectiva global, nos ensina produtos de diferentes partes do mundo que se dirigem especificamente para o mercado San Juan. Então, há técnicas de transporte, ou seja, as linhas, os colores das linhas indicam as técnicas de transporte marítimo, aéreo, terrestre, ou que combinam marinho e terrestre, aéreo e terrestre, etc. E os produtos, os colores que estão na ponta de cada linha correspondem a produtos, não? Que aí a leyenda indica exatamente os produtos que vêm de Austrália, de China, de Portugal, de Brasil incluso e de outros países. Obviamente que esta representação é uma representação a partir de uma encuesta que desenvolvemos ao interior do mercado e não todos os senhores e senhoras impostos nos deram resposta.
e foi muito difícil ter acesso a informações sobre os mercados. Então, essas são informações que vêm de uma encuesta, obviamente que não totaliza, ou seja, não é uma encuesta em uma dimensão estatística, ou seja, não logramos escuchar a todos, porque não todos nos responderam. E a partir das respostas que obtivemos, podemos produzir essa cartografia. La seguinte, por favor. Y en el caso de Chile, el mercado central, ahí se observa alrededor del mercado también un mundo de comercios y servicios que se conectan, se establecen, que interaccionan con el mismo mercado. La siguiente. Y otra vez, el caso de Chile, el mercado central, sobre todo compreendemos el origen nacional e internacional de carnes y pescados que corresponde a circuitos espaciales productivos. Cada produto específico, por ejemplo, vino ou la centolha, ou determinados tipos de pescado, el salmão, etc., corresponde a um circuito espacial muito particular. Cada produto estabelece ou circula a partir de um circuito espacial produtivo que é próprio. Isso é muito interessante, como um único produto ativa uma série de empresas, de técnicas e de tecnologias para compreender sua circulação e ligada hasta o mercado central de Santiago. La seguinte, por favor. E já quase termino, agora vou falar um pouquinho de Brasil e aplicamos a mesma metodologia em 6 mercados de Brasil, a mesma metodologia de los 8 mercados em Ciudad de México, pero aqui a partir de uma mirada hacia los migrantes. Então, os mercados, entanto, células fundamentais para a supervivência de população migrantes, a vezes em situações precarizadas, no caso de Brasil, em alguns âmbitos, em algumas cidades, ou seja, em situações de desemprego, de muitas dificuldades, os mercados los acolhem, los recebem e favorece que muitas famílias, centenas, miles de famílias, possam seguir sua vida em seu novo destino, además reproduzindo sua cultura desde a terra de origem. Então, de hecho, os mercados correspondem a células vivas, dinâmicas, que creio devemos buscar políticas, repito, políticas públicas comunitárias para favorecer essas dinâmicas, esses colores, essas formas de consumir que são múltiplas e não somente únicas, para atender somente a turistas. Ou seja, eu insisto muito nessa perspectiva. La seguinte, por favor. Então, um mapa de Brasil, nada mais para ubicar as regiões brasileiras. Não temos o nordeste de Brasil, que é essa região amarilla, que está conectado diretamente com o Oceano Atlântico. Então, a população desta região brasileira, a partir da década de 20 e 30 do século XX, começou um processo de fluxo migratório muito intenso para a Amazônia. Aí, por exemplo, Belém de Pará, que está um triângulo rojo arriba. Aí está um mercado Ver-o-Peso, que foi um dos mercados que analisamos. Também para São Paulo, ubicamos e analisamos 2 mercados em São Paulo e também Brasília, a cidade onde vivo, aqui onde está a Universidade Nacional de Brasília. Então, para compreender um pouco, este mapa nada mais que ubica a região Nordeste para ensinar que houve um fluxo migratório muito intenso que favoreceu a difusão de feiras e mercados em Brasília, esses fluxos migratórios. La seguinte, por favor. Então, em la racionalidade econômica global e del poder público, as feiras e mercados tradicionais deveriam entrar em la lógica da produção privada del capital e suas relações de dominação, incorporados por las grandes cadenas de abasto urbano. Ou seja, devemos pensar como tratar de maneira democrática e de maneira em que podamos atender ao máximo de pessoas possíveis os mercados tradicionais. Ou seja, aqui estou muito atento a uma perspectiva de um comércio, uma crítica a uma lógica impositiva de um comércio globalizado que, por exemplo, se representa pelas grandes cadenas, não de comércio, de produtos específicos de grandes redes e grandes cadenas. Ou seja, como lidar com isso quando pensamos nos mercados, os pequenos mercados tradicionais em um contexto das metrópoles. La seguinte, por favor. Y como las plantas, como el mercado La Merced, los centros de abastos,
se conectam com esses mercados menores também. A importância desses centros de abasto, que no caso de Brasília chamamos CEASAs, em Brasília temos um CEASA, que corresponde ou favorece essa lógica de abastecer os mercados mais pequenos, ou seja, e favorecer que políticas de conexão favoreçam a permanência dessas perspectivas de intercâmbio e círculos de cooperação entre esses estabelecimentos. Ahora, ahí está el cuadro síntese otra vez, pero para 6 mercados de Brasil, que são em Distrito Federal, Ceilândia e Núcleo Bandeirante, em São Paulo, el Mercado Municipal e el Centro de Tradições Nordestinas, e em Belém de Pará, Amazônia, el Ver o Peso e San Brás. Bueno, la metodología es la misma aplicada en el mercado, en los 8 mercados de Ciudad de México, que fue el primer caso que presenté. Neste quadro síntese, identificamos especialmente uma pérdida de uma dimensão das fiestas ao interior dos mercados em Ceilândia, o Núcleo Bandeirante e o mercado municipal. Também o mercado municipal, esse sujeito migrante não aparece no mercado municipal. Tampouco as expressões originárias não aparecem no mercado original. Observe que o color rojo para o mercado municipal, para sujeito migrante e para expressões originárias. Por quê? Porque esse mercado passou por um processo de gourmetização, sobretudo esse mercado entre os 6. Observem o mercado ver o peso na Amazônia, ou seja, a maioria de los elementos identificados como patrimônio territorial e o mercado ver o peso da Amazônia aparecem como reconhecidos e ativados. É um mercado popular, é um mercado em que a gente dirige hacia ele justamente para um comércio, para abastecer ou tendas mais pequenas ou para um consumo próprio, de maneira muito dinâmica nessa cidade amazônica. La seguinte, por favor, já quase termino. Bueno, el último resultado todavía no está publicado, es un artículo que está en revisión, ya aceptado, pero no publicado en Boletim de la Asociación de Geógrafos Espanhóles, e aí sim vou tratar de circuitos especiais de produção e mercados tradicionais em América Latina, e trabalhamos 2 mercados, um em Cali, Colômbia, o mercado Santa Helena, e o mercado Jamaica, em Ciudad de México. La seguinte, por favor. Pero trabajamos 2 produtos específicos. 2 produtos específicos. El caso de Cali, el pollo muerto. Y ubicamos, mira, la complejidad de conexiones que el pollo, ese producto, estabelece a partir de una planta de un mercado en la área metropolitana de Cali. O sea, aí temos perspectivas de empresas de apoio industrial, galpones, conexões com empresas que involucram vacunas e diferentes tipos de produtos que se conectam diretamente com a produção do pollo aí em Cali. Então, segundo Moraes e Santos, os circuitos espaciais de produção devem ser vistos como espacialidade dessa relação produção, distribuição, comercialização, consumo de um produto específico e círculos de cooperação, ou seja, essa produção depende de círculos de cooperação de diferentes empresas, justo para levar adelante o próprio processo produtivo. Então, a óptica analítica desses circuitos, produção e cooperação, deve ser mundial e as localizações são singulares e discutidas na escala da divisão internacional do trabalho, onde o circuito das grandes empresas não sempre destroça as antigas relações, sendo que tende a criar modalidades de cooperação. Ou seja, os mercados favorecem incluso isso, que grandes empresas conectadas a pequenas empresas, diferentes tipos de serviços se estabeleçam para ser circular um determinado tipo de produto. La seguinte, por favor. E lo mesmo vimos para a produção de rosas em mercado Jamaica. Observe essa complexidade, que é muito interessante de visualizar, que corresponde à produção de rosas, solamente rosas. E aí temos um mundo de flores
vendidas en el mercado Jamaica, comercializadas en el mercado Jamaica, pero solamente Rosas nos enseña una complejidad de conexiones entre empresas, productos y servicios, que es bastante interesante. El mapa que está abajo, el zoom de abajo, ubica justamente las empresas que se establecen favorecendo estamos hablando aqui de um mercado, né? Um mercado de cerca de 350. Essas empresas ubicadas neste mapa se conectam, e detalhe, a produção somente de um tipo de produto, rosas. Então é muito interessante pensar como uma planta, um mercado que corresponde à dialéctica rural urbano, ou seja, o mercado nos ensina que não devemos cindir, dicotomizar campo-cidade. Que a relação campo-cidade na história é uma relação dialéctica, simultânea, ao largo de toda a história. Então, é importante pensar que essas plantas de mercados, plazas de mercados em Latinoamérica dialetizam a dimensão campo-cidade rural urbano, são santuários do patrimônio territorial, favorecem a sobrevivência de uma população materialmente empobrecida e marginada em nosso continente, e devemos buscar formas e políticas públicas que favoreçam a integração e a política de sítio que favoreça essa população. La seguinte, por favor. Ya. Então, aí estão enlaces para os trabalhos que correspondem ao resultado destas investigações. Se alguém tem interesse, creio que o contato direto comigo por meu correio, que é everaldocosta@umb.br, e puedo seguir em diálogo com vocês. Les agradeço muito a invitação e estou atento a qualquer pergunta. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, sí. Ya, perdón, una pequeña falla técnica. Muchas gracias, profesor Everaldo. Vamos a realizar una dinámica de preguntas del público. Esperemos que nos ayude un poco la plataforma y que no se duplique el sonido. Pero pues si alguien tiene alguna pregunta, mi compañera Maricruz va a aproximar el micrófono para que realice su pregunta. Nada más que tenemos que coordinarnos con el apagado y el encendido del micrófono para que digan su pregunta y ya damos el tiempo a que el profesor Everaldo responda. También. Sí. No se oye. María, no se oye el micrófono. Bueno, Pues, buenas. no, hay que acomodárselo bien. Acomodárselo bien. Bueno. Tú sosténselo para que. ¿Listo? Bueno, tratando de ser muy concreta, me gustaría saber su opinión en cuanto a una problemática que tenemos en América Latina y sobre la visión de las políticas públicas. En muchos ayuntamientos que son los responsables aquí en México de la política de mercados públicos, se tiene una visión de modernizar los mercados, pero a través de la gentrificación. Entonces, esta problemática, usted menciona los mercados gourmetizados, pero también tenemos una más amplia que es la gentrificación, ¿sí? ¿Qué ha visto en las experiencias internacionales? ¿Cómo se ha logrado esta modernización sin llegar a esa gentrificación? Los casos europeos, bueno, pues son una cultura muy diferente a la de América Latina, entonces, ¿cómo podemos retomar estas experiencias? Gracias. Muchas gracias. ¿Quién me pregunta? ¿Quién sería la persona?
¿Cómo se llama la persona que me ha preguntado? No, ¿Cómo? Bueno, gracias por la pregunta. En verdad, creo que voy a empezar por el final de su comentario. O sea, não podemos comparar a lógica de mercados em Latinoamérica com os casos europeus. Esse é um grande drama que vivemos não somente no tema de mercado, sino de planeação territorial, planeação urbana, que incorporamos lógicas desde o modelo Barcelona, por exemplo, que incorporamos em Latinoamérica e todo o mundo, que donde teorias e práticas hacia las ciudades são replicadas em nosso continente, donde as realidades são muito distintas. Lo mismo pasa con los mercados. Yo visité ahora Madrid y Barcelona y he tenido la oportunidad de conocer plazas de mercados sumamente gourmetizadas y gentrificadas, justamente. Y el caso del mercado San Juan en Ciudad de México y el caso del mercado central de Santiago en Chile son expresiones concretas de esos cambios, no solamente de la forma, sino de la política, la narrativa, que incluso los comerciantes tienen al interior de los mercados sobre cómo debería o debe ser el mercado. Yo escuché, por ejemplo, en el caso del mercado San Juan en Ciudad de México, una comerciante dizer que, mira, aqui não queremos os ambulantes. Aqui, em verdade, na porta não deve haver nenhum ambulante. A política correspondente ao mercado é uma política, de hecho, ela não usou o término, a pessoa entrevistada, sino queria dizer uma higienização completa do mercado. Esse é um problema, em minha óptica, porque a lógica de Latinoamérica, não podemos pensar que em Latinoamérica a gente vive da mesma forma que em Europa. El comercio, el ambulantaje, más de 50% de la población latinoamericana come, sobrevive e habita a partir del ambulantaje. Não estou aqui defendendo ou romantizando el ambulantaje. Devemos buscar formas concretas, políticas, que favoreçam a empleabilidade da gente em geral, o acesso ao trabalho, ao comércio e etc. Pero não podemos trabalhar ou pensar de maneira tão prejuiciosa a lógica de la gente que vive em nossas cidades em relação à Europa. É muito distinto. Então, a lógica de gentrificação de mercados é uma lógica perversa, sumamente complexa, que tende a cambiar os usos e reduzir o acesso a los mercados tradicionais por parte da população que depende de los mercados tradicionais. Então, a política de gentrificação é uma política de venta de nossos mercados para o exterior, ou para a gente que não é do lugar, de outros sítios, de grandes cidades, ou de zonas, ou grupos hegemônicos do capital que se apropriam desses espaços para ampliar sua renta. Então, a política de mercado em Latinoamérica, não somente em México, deveriam ser políticas que favoreçam políticas públicas comunitárias e não a gentrificação. Em síntese, eu compreendo dessa maneira. E a luta das municipalidades deve ser de maneira bastante enfática em defesa dos mercados tradicionais para a gente do lugar. Ou seja, o tipo de comércio, el perfil de los locatarios, los tipos de productos que vão ser vendidos em los mercados, tudo isso deve ser definido de maneira a favorecer a alimentação de la gente que necessita alimentar antes mesmo del turismo, ou antes mesmo de los cambios del uso que favoreçam a los agentes del capital hegemônico. Assim compreendo. Graças por la pergunta. Doctor Batista, muy buenas tardes. Yo soy Arturo Fernández. Doctor, ¿tienen ustedes alguna idea o tienen algún proyecto para trabajar sobre los mercados mayoristas en Latinoamérica?
En el caso de Brasil, bueno, pues son las EASAs. En el Sí. caso de México y Brasil tenemos el número muy parecido de centrales de abasto, de mercados mayoristas, arriba de 60 y tantas. Brasil, que están conformadas por Abrasem, que es la organización que los representa, y en el caso de México, la Confederación. Pero a mí me parece muy interesante eh, alguna idea, algún proyecto para entrarle más al tema de la dinámica de los mercados mayoristas. Ya se hizo algo con la FAO, ya se hizo algo con el ICA, eh, pero por ser organismos no gubernamentales, pues no llegamos hasta el fondo, no tocamos base, solamente por encimita. Y a lo que ellos buscan, pues son básicamente el tema de las estadísticas. Y lo que nosotros requerimos como mercados mayoristas son los resultados reales para saber en qué estamos parados en cada mercado. En América Latina hay 298 mercados mayoristas. Pues yo creo que una muestra de 10 mercados pudiéramos ahí hacer algún proyecto a través de Flama, a través de CONACA, de UCMA, eh, que nos pudiera dar la realidad del sector en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Justo en este momento estoy pensando qué tema trabajar los próximos 4 años sobre mercados en Latinoamérica. Estoy tiendo a proponer un proyecto para comprender justo los circuitos espaciales de producción y los círculos de cooperación a partir de mercados mayoristas. Entonces, pero sería algo que se acerca de esta última investigación que presenté ahora, porque a partir de ahí podemos compreender los tipos de empresa, las problemáticas técnicas y tecnológicas que involucran el transporte de esos productos, como que los diferentes agentes y actores participan del proceso productivo, quais são as problemáticas inerentes ao processo produtivo, e aí estaria na escala regional, nacional e internacional. Então, de verdade que estou pensando em isso e em proponer aqui em Brasil um projeto, aqui na agência que seria o CONACYT de México, aqui é o CNPq, proponer um projeto para compreender a partir de mercados mayoristas os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação inerentes a mercados mayoristas. Pero há um tema que essa proposta metodológica se associa a um produto. Então, quando falamos de um circuito espacial de produção, é um circuito espacial de produção de um produto, e não de todos. ¿Comprendes? O sea, es una investigación muy grande, no es una investigación pequeña. Para pensar 10 mercados mayoristas, voy enquanto un investigador. Ahora, podemos pensar una red de investigadores, y ahí, a partir de una red de investigadores dessa metodología, podemos, sim, um em cada país, trabalhar alguns produtos ou os principais produtos que alguns mercados mayoristas disponibilizam ou distribuem aos mercados tradicionais, mais pequenos de bares, etc., para compreender as conexões e as problemáticas dessas conexões. Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque estou justo nesse momento, estou concluindo essa investigação que trabalhei, o patrimônio territorial, para entrar agora em uma perspectiva que para pensar geograficamente a circulação de produtos específicos e as problemáticas inerentes a essa circulação. Graças pela pergunta. Estou à disposição para pensar e proponer algo nesse sentido ou trabalhar conjuntamente. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Everaldo. Mi nombre es Margarita Anaya, soy investigadora de la Universidad de Guadalajara
Y bueno, este proyecto que menciona usted que va, digamos, a proponer próximamente nos parece muy interesante. Ojalá pudiéramos, pues, colaborar desde acá, desde México y desde nuestra Universidad de Guadalajara. Yo tengo una pregunta con respecto a su planteamiento que me gustó mucho, lo de santuarios del espacio territorial, porque en realidad en estos espacios de los mercados se da ese intercambio, convivencia, tradición, solidaridad. Los mercados en América Latina, ¿no? Que son muy comunes estos aspectos y cualidades sociales que nos identifican como latinoamericanos. Entonces, en este campo, no sé si usted ya ha publicado algo con respecto a estos valores sociales que nos identifican. Gracias, doctor, y felicidades de nuevo. Sí, gracias. Su nombre es doctora Margarida Naya. No, no escucho, no Ay, escucho. Anaya, ya. Margarida Naya. Nadia, no escucho. Bueno, les dejo mi correo y después si puedes me envía un correo porque ahí nos mantenemos en comunicación. Sí, yo tengo esos artículos que presenté al final de mi exposición, todos ellos tratan del patrimonio territorial. Entonces, cuando llego a esa idea de que los mercados tradicionales son santuarios del patrimonio territorial, ¿por que são santuários do patrimônio territorial? Porque por meio destes mercados tradicionais, a gente que comercia ou que consome nesses mercados estabelecem uma conexão, incluso de sacralidade, no sentido mais amplo do termo sacralidade, del sujeito com o território. E aqui estamos falando de formas de se alimentar, produtos específicos. Por exemplo, quando eu conosco bastante México, he ido desde 2012, tenho vínculos de trabalho com México, acordos de cooperação com Guadalajara, com México, com Guanajuato, Baja Califórnia, Veracruz, etc. Várias universidades, e nesses viajes, nessas visitas, estou sempre visitando os mercados. Então, os mercados de México, por exemplo, são muito impressionantes em relação a produtos específicos presentes em todos os mercados de México. Isso é fabuloso, é algo que genera uma identidade própria para o país. O mercado, em tanto santuário do patrimônio territorial, é uma expressão máxima da formação socioespacial e da formação psicossocial de um país. Não estamos falando solamente de um estabelecimento que favorece a comercialização, sino de um estabelecimento ou de estabelecimentos representantes de lo que definem mis trabalhos como vínculo vital. Eu trato disso nesses artigos. Pero, doutora, há um artigo específico intitulado Mercados e Tianguis, usos del território e patrimônio territorial em México. Mercado e tianguis, usos del território e patrimônio territorial latino-americano em México. Esse trabalho é justamente um trabalho que trata dessas questões que comentas de maneira mais aprofundada. Muitas graças por sua atenção e estamos em comunicação. Sí, sí. ¿Escucha, doctor? Sim, escutam. Mm. ¿Me escucha, doctor?
Escucho bien. Pues nuevamente, buenas tardes y muchas gracias por tomarse el tiempo para desde allá estar dándonos esta cátedra sobre los mercados. Y pues me queda muy claro que también usted tiene parte de mexicano porque le gusta estar por acá mucho tiempo. Muchísimas Oye, gracias, doctor Everaldo, por esta participación y le haremos llegar su reconocimiento de manera virtual, agradeciéndole pues su participación y comentarle que está siendo usted bienvenido el día que guste visitarnos por acá en las instalaciones de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, el segundo mercado más grande de México. muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Les agradezco mucho la invitación, la cordialidad. Y les comento que el próximo mayo, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Entonces les agradezco la atención y les digo que el próximo mayo estaré en México. Ojalá podamos encontrarnos también por Guadalajara. Un grande abrazo y a disposición en la Universidad de Brasilia para lo que necesite. gracias. Muchas gracias, doctor Everaldo. Con esto despedimos su participación. Le haremos llegar vía remota su reconocimiento y pues nuevamente agradecemos su participación. Vamos a dar por finalizada la sesión de Zoom.